Olá, irmãos, tudo bem? Em Mateus capítulo de número 16, o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta a partir do versículo 16, se não me engano. Quem dizes que sou? E os versículos vão discorrer a conversa, uns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra, e pelo versículo 18, estou sem Bíblia aqui agora, num intervalozinho de trabalho, mas o apóstolo Pedro vai dizer: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus vai responder. Mateus capítulo 16, verso 19, 18, 19, 20. Não foi carne nem sangue que te revelaste isso, mas o Pai que está no céu. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A confissão de Pedro. Que confissão? De que ele era o Cristo. Como ele recebeu essa confissão? Não foi por carne e sangue, ou seja, não foi uma pessoa que falou para ele. Foi o próprio Pai que revelou. Em João capítulo número 17, o Senhor Jesus diz: Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E no verso 20 do capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: A ninguém falais que eu sou o Cristo. Por quê? Porque o Pai, ele vai revelar as pessoas, como fez a Cornélio, Atos capítulo 10, e assim sucessivamente. Bom, então o Senhor Jesus disse sobre essa pedra, que é a revelação de Deus, de quem é Cristo. Em Efésios capítulo de número 2 diz: E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados e ofensas. Então o Senhor Deus veio e enxerta a vida em nós, e através dessa vida nós enxergamos quem é o Senhor Jesus. Caímos envergonhados com o rosto no chão, figuradamente falando, porque às vezes podemos continuar em pé, né? Não estou falando literalmente. E nos prostramos arrependidos diante dele dos nossos pecados, recebendo então a vida eterna. Logo que nós recebemos a vida eterna, o versículo vai dizer: E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que isso significa em Mateus 16? Muitas pessoas são ensinadas que quando abre uma igreja por aí, uma religião cristã, que o ajuntamento de irmãos deveria ser o testemunho da igreja, que é diferente da igreja. A igreja é todos os salvos, é todos aqueles que recebem a revelação de quem é o Senhor Jesus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre essa revelação que tu recebeu, Pedro, do meu Pai. Então toda alma que recebe a revelação, todo ser humano que recebe a revelação de quem é Jesus Cristo, do próprio Pai, e crê nele, passa a pertencer à igreja de Deus. E com isso, as portas do inferno não prevalecem com essa alma. O que significa isso? Que essa alma não vai adentrar ao inferno, não vai adentrar a morte pela porta, por direito legal. Porque legalmente nós somos merecedores da morte. Então legalmente nós não entraremos as portas do inferno. As portas do inferno não terão mais direito legal sobre nós, porque nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus. Mas isso porque o nosso nome está no livro da vida, e não a caráter de testemunho. Então veja, aqui é Pedro sendo acrescentado a uma igreja que ainda nem existe no seu conceito prático. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado e selado os salvos, né? Mas todo aquele que crer no Senhor Jesus, ele passa a pertencer à igreja de Deus, seja lá numa tribo africana, indígena, seja numa grande metrópole. Quando o evangelho é ouvido e o Pai lhe abre o entendimento, sem o Pai abrir o entendimento não há conversão, e a pessoa enxerga a sua nudez diante do Senhor Jesus, reconhece quem é o Filho de Deus, e ela o aceita como seu Salvador, ela passa a pertencer à igreja do Senhor Jesus. Ela se torna membro dessa igreja. Agora, isso não significa o testemunho ajuntado da igreja, quando os membros se reúnem na igreja para então adorar a Deus, ser edificado pelo Senhor Jesus através dos ministérios, né? Não é o ajuntamento da igreja. É você ter o seu nome no livro da vida, se tornar membro do corpo de Cristo e as portas do inferno não ter mais direito legal sobre você. Se você cair morto agora, como o ladrão da cruz, você vai para o paraíso. Lá na cruz,
Não havia uma igreja lá, um altar, dízimos, envelopes, fundos musicais, dizendo: o inferno não prevalecerá contra essa igreja. Aí a polícia manda fechar uma igreja, persegue os cristãos, as pessoas não entendem porque elas acham que isso não poderia acontecer. No início da fé cristã, os irmãos eram perseguidos, as igrejas eram arrombadas, que eram na casa de irmãos, né? As igrejas, coletivamente falando, o ajuntamento da igreja, eram arrombados, os irmãos eram presos, eram jogados na arena dos leões, eram torturados, eram cerrados ao meio, eram mortos a fio de espada. Então sim, a igreja ela era, abre aspas aqui, destruída. Fisicamente, Deus permitia, mas a morte, o inferno não tinha mais direito legal sobre esses membros. E eles, ao tombar aqui no chão, já caíam no paraíso aonde foi o ladrão da cruz. O ladrão da cruz reconheceu Jesus ali do seu lado e disse: lembra-te de mim no paraíso. Neste momento, as portas do inferno não tiveram mais direito legal contra esse membro, ou seja, todos os membros de Cristo, que é a sua igreja no mundo todo, as portas do inferno não têm mais direito legal sobre essas almas. Nós vamos para a vida eterna. Então é outra característica da igreja, não é a característica de ajuntamento, como é os vídeos que nós estamos meditando. Nossa próxima meditação será sobre Mateus capítulo de número 18. Estou sem Bíblia aqui agora, no intervalozinho do trabalho, aonde diz: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. O que significa isso? Vamos aprender no nosso próximo vídeo, se Deus quiser.